Boa tarde a todos. Está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região, através da TV Carajás. Conversamos hoje com o Nestor Ocimar Bizzi, do Escritório de Contabilidade Bizzi, e com Anderson Douglas de Almeida, consultor do projeto Empreender da ASICAM. O nosso primeiro entrevistado tem 54 anos, nasceu em Curitiba, é casado com a dona Vanilda, o pai de Jackson, Everton e Vanessa. Boa tarde, Nestor Bizzi. Boa tarde, Pedro. É um prazer aqui estar no seu programa. O Nestor é proprietário do Escritório de Contabilidade Bizzi, né, e é especialista em planejamento tributário. Nestor, a sua família é de Curitiba, você veio quando criança para cá, né, quando bem jovem. O que levou a sua família migrar de Curitiba para Campo Mourão? Pedro, meu bisavô, Bortolo Gava, ele tinha muitas propriedades, né? E era um investidor, um empreendedor, sabe? E daí ele morreu em 58 e nós descobrimos em 68 que ele tinha umas propriedades aqui na região que a família nem sabia, tá? Aí meu pai veio para cá para administrar as propriedades que eram entre Araruna e Pebiru. E em 68, daí a minha família acabou voltando para Curitiba em 1980. Mas eu já tinha arrumado uma pé vermelho aqui, a minha esposa, né? E acabei casando e ficando por aqui mesmo. E adoro essa cidade. Casou em 80? Casei em 79. 24 de fevereiro de 79. Uhum. Tem algumas semelhanças com meu pai. Ele também tem 54 anos, mas ele casou em 80. Ouvi dizer que o seu nome, Nestor Ocimar Bizzi, é composição, a homenagem a um jogador de futebol? Na realidade, são dois jogadores que eram no meio-campo do Monte Alegre, de 1956. Foi campeão paranaense, era Nestor e Ocimar. E meu pai, como era jogador de futebol na época, e até jogou um ano no Curitiba, ele era amigo dessas duas pessoas e acabou pondo o nome de Nestor Ocimar. E eu até conheci essas duas pessoas muito legais. Seu pai jogou no Curitiba em que ano? Em 57 mesmo. 57. Ele ficou um ano lá para substituir o Fedato, que era um jogador que era da seleção brasileira, né? Ficou treinando, jogando amistosos do Curitiba e depois acabou saindo. Meu bisavô tinha um time de futebol também lá da primeira divisão de Amadores, e naquele tempo o jogador profissional não ganhava nada, né? Uhum. Aí meu pai resolveu jogar no time amador mesmo e continuar trabalhando e levar a vida dele. Joia. E jogar no meio campo? Jogava defesa? Era zagueiro, tipo Luiz Pereira, assim. Cabeceava no chão e chutava no alto. Boa. E hoje tem um escritório bem montadinho no centro, né? Fica em cima do Cicobi. Em cima do Cicobi, graças a Deus. Tem um escritório de contabilidade ali, de planejamento tributário. E estou muito feliz com a minha profissão. Joia. E como que foi o início, Nestor? Até chegar hoje, a ter o escritório bem montadinho, já ter a carteira, né? A gente sabe que nem tudo são flores na vida. Eu comecei a trabalhar em contabilidade com o José Martins quando eu tinha 13 anos. No escritório Mourão, aí o Miguel Todorovski comprou esse escritório, aí passou a ser escritório Conte, eu continuei trabalhando com o Miguel até 1980. Aí saí, fui trabalhar na Mazo Grande, né, para administrar lá na Mazo Grande, na época tinha um movimento muito grande. Fiquei 2 anos lá, daí acabei saindo para ser sócio do Miguel no escritório Conte até 1997. Aí em 97 nós separamos a sociedade e eu montei o escritório sozinho daí. E estamos aí na luta. Eu acho que foi muito interessante. Tudo que eu fiz na minha vida, eu agradeço a Deus por ter conseguido. O início em 97, sair de um escritório, começar o seu próprio, deu um friozinho na barriga? Teve algum medo nesse começo? Sempre dá um pouco de frio na barriga, mas a pessoa que quer fazer alguma coisa, ou para si, ou para a comunidade, ele não pode ter medo, não. Tem que encarar e... Eu já estou com saudade de ter mais um desafio. Vamos ver o que eu vou inventar daqui a uns dias. O Nestor, ele já foi presidente do Rotary, já foi presidente da ASICAM por 2 mandatos, bastante ativo, e está agora há algum período, né, um curto período, né, sem participar como diretor dessas entidades, né, que é uma grande correria, né? Agora há pouco a gente estava comentando, né, sobre o celular, que tocava bastante no tempo atrás, agora parece que deu está um pouquinho de férias, né, Nestor? Exatamente, eu tirei um ano e pouco aí para cuidar dos meus negócios, da minha saúde, que eu tive que fazer um transplante de córnea em abril da vista direita e em outubro da vista esquerda. E agora, o ano que vem, voltar aí a participar das entidades de novo, porque eu acho que o cidadão não tem que ficar olhando só para o próprio umbigo, né? Eu não entendo como as pessoas veem as coisas acontecendo do seu lado, na comunidade, e ficam quietos, não se envolvem.
eu já estou sentindo saudades e vou voltar ano que vem a participar de alguma entidade aí para ajudar a comunidade. Já viu falar na frase de Martin Luther King, que diz o seguinte, que o que me incomoda não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos sem éticas. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Exatamente, Pedro. Para você ter uma ideia, se fala muito na comunidade e tal, das pessoas, né, da droga, dos assassinatos, da violência, né? Mas se você pegar a população, 99% da população é trabalhadora, pessoa que está lutando para ter uma vida melhor e uma cidade melhor, né? E acaba deixando, às vezes, se dominar por esse 1% que não está interessado em fazer nada pela comunidade. Trabalhar em benefício próprio, às vezes sem E o pessimismo acaba prevalecendo, sendo que não é isso. Se todo mundo fizer essa parte, a comunidade muda muito. Muda sim. Hoje o escritório está com quantos colaboradores? Nós estamos em 15, né, colaboradores aqui no escritório e também nós damos assistência para várias empresas de fora, empresas de grande porte, né? Então, há uma rede muito interessante de pessoas que têm ligação profissional com a gente. Ok. Além dos 15, você terceiriza alguns colaboradores? Nós temos, eu dou assistência, né, contábil de planejamento tributário às empresas grandes, né, algumas empresas grandes, principalmente de fora de Campo Mourão. Na região de Paranavaí, ali de Umuarama, de Cianorte, eu tenho várias empresas que eu dou assistência contábil e planejamento tributário. Então, nessas empresas também tem os colaboradores que trabalham com a gente lá. Nestor, uma curiosidade minha com relação ao planejamento tributário. A gente, como semi-leigo em contabilidade, tem empresa, tem tudo, mas a gente não conhece a fundo, né, como um contador. O planejamento tributário, ele é revisado, por exemplo, qual é a finalidade dele? Quando você vai abrir uma empresa, é interessante verificar como se encaixa produtos, né, qual é a tributação de cada um, para onde vai ser vendido, né? E as empresas grandes, de quanto em quanto tempo é feita uma reanálise? Se está sendo adequado, se é algum projeto novo, acompanha a legislação? Exatamente, acompanhar a legislação e buscar a legislação, né? Até procurar mudar a legislação de algumas empresas, que venham beneficiar algumas empresas, produtos que têm interesse social, as próprias empresas de comércio ou indústria, você diuturnamente está acompanhando a legislação, verificando o tipo de tributação que está exercendo, para que no ano seguinte você opte pela opção correta, né? Tipo de tributação de imposto de renda, porque você optou em janeiro, você não pode optar mais, mudar durante o ano, você vai até dezembro com aquela tributação. Então, isso que é um acompanhamento diuturno, sabe? E é um negócio muito interessante porque o que eu falo é o seguinte, que um escritório de contabilidade é que nem agente funerário, só dá notícia ruim para o empresário. Mas o planejamento tributário é diferente, você só dá notícia boa. Então, é muito bom trabalhar com planejamento tributário. Joia. O escritório do Nestor, ele é bem organizadinho, tudo. As instalações são relativamente novas, os funcionários uniformizados, né? A secretária ali sempre com bastante educação. Então, parece que existe um entrosamento muito grande entre a equipe. Seria esse o diferencial do seu escritório, Nestor? Eu acho que é interessante. Você tem um exemplo lá, que vamos dizer para a Isiele, que trabalha comigo hoje, ela é professora da faculdade, né, na FECILCAM. Ela nasceu quando a mãe dela trabalhava comigo, né? Daí eles foram para Mato Grosso, morar e tal. Depois de uns 13 anos, ela tinha 13, 14 anos, ela veio para cá, voltaram, né? A mãe dela voltou a trabalhar no meu escritório, eu falei para ela, o dia que eu encontrei ela, falei, o dia que tiver 16 anos, você vai trabalhar lá no meu escritório. E aí ela está trabalhando lá, desde os 16 anos, se formou em contabilidade e agora é professor da FECILCAM e continua trabalhando lá com a gente. Então, isso é muito importante. Nós temos lá pessoas que já trabalharam comigo em outro escritório, estão há 20 e poucos anos comigo, 25 anos já trabalhando comigo, né? Então, eu acho que não é um lugar tão ruim para se trabalhar e eu também não sou nenhum carrasco perante os meus colaboradores. Eu acho que a gente tem que ser colaboradores, já diz, né? Você tem que ser parceiro. Tudo na confiança e procurar subir, né, na profissão, estudar bastante. E isso que eu exijo deles, né? Que a turma sempre atualize na profissão, porque um dia, não vai demorar muito tempo, eu não vou ter mais a capacidade intelectual, o pique para tocar uma história de contabilidade, né? Então, automaticamente, as pessoas é que vão assumir o escritório. Ótimo. O escritório de contabilidade, ele tem também um compromisso com a ética, com a confiança. Por isso é importante num escritório já com tradição, onde os funcionários de Campo Mourão, que não caiu de paraquedas, né, que tem
essa confiança de que seus dados, que as suas informações financeiras, balancetes e fechamentos não vão cair na mão de pessoas erradas. É importante essa confiança, né, Nestor? O que eu sempre falo é o seguinte: o importante do cliente é o cliente se sentir seguro dentro do teu trabalho, né, principalmente da prestação de serviço, que você também sabe disso, né, e você continuar prestando um ótimo serviço para pessoas. A partir do momento que há uma desconfiança de uma das partes, o melhor de tudo é você rescindir o contrato e continuar com o amigo e parar a parte profissional. Eu acho que o mais importante de tudo é a confiança que tem que existir entre o cliente e o prestador de serviço. Exato. Nestor, e para aqueles que estão se formando agora em contabilidade, contabilidade é uma faculdade muito boa, dá uma visão completa e a pessoa tem condições de abrir uma empresa, né? O começo sempre é muito difícil, mas qual seria a mensagem para esse pessoal que tem perfil empreendedor e deseja abrir o seu próprio negócio, ter o seu escritório, começar a montar a sua carteira de empresas? Bom, primeiro, Pedro, eu entendo o seguinte: a partir do momento que a pessoa decide por ir para ciências contábeis, né, quer ser um profissional da contabilidade, ele tem que fazer a faculdade e já está trabalhando no ramo já. Pode trabalhar no escritório de contabilidade, numa empresa, mas no ramo de contabilidade. E procurar não só fazer, durante o período que está fazendo a faculdade, fazer só a faculdade. Hoje é muito pouco. Eu acho que já tem que fazer uns cursos de especialização, alguns cursos complementares, né, para que quando se formar você tenha a capacidade de tocar uma contabilidade de uma empresa. E dizer o seguinte, que não é fácil, né? Dificilmente você vai sair da faculdade e vai montar o seu próprio negócio. Mas isso é aquilo que eu falei, você vai trabalhando no ramo, com o tempo você vai sendo honesto, tendo ética e tal, você sendo capaz daquilo que você faz, você vai criando um círculo, né, de amizades e de conhecimento, que lá na frente você vai acabar tendo o seu próprio negócio. Dizer o seguinte, que a contabilidade ela é um ramo muito grande, né, de alternativas hoje de você trabalhar. Então você tem campo, se você for um contador hoje, tiver uma certa experiência e tiver a capacidade de acompanhamento da legislação e assim um pouco perspicácia, vamos dizer, né, você não fica desempregado. E também você tem, se você tiver a tua empresa, você não vai ficar sem cliente, porque hoje é uma necessidade muito grande, principalmente porque a contabilidade hoje já está sendo praticamente tudo digitalizada, né? E a função do contador, muitas pessoas falam, não, mas digitalizou, agora a função do contador não é o contrário. Quanto mais você informatiza, mais digitaliza, mais a necessidade de um contador, de um profissional que te dê ao cliente o que ele tem que fazer. Porque a pessoa que é o comerciante, o industrial, não vai ter tempo de ficar acompanhando isso nunca. E os dados agora é tudo automaticamente passado para a Receita Estadual, a Receita Federal. Não tem mais nada que esconder, não é mais como diz no Machado, não é na informática agora. É tudo bem rápido. Tudo, né? Muito rápido. Dá para afirmar, Nestor, que o estágio, quem tem condições de fazê-lo, né, que não está, de repente, trabalhando em outro ramo, tá, mas quem tem condição e fazer a faculdade, o estágio é tão importante quanto a faculdade? Eu acho que, sinceramente, a faculdade é muito importante porque dá uma base, te dá o diploma que você vai ter quando vai ter legalmente a profissão para exercer, né? Mas o estágio é muito importante. Eu acho que ele é tão importante quanto ou mais até do que a própria faculdade, porque é ali que ele vai ter a base para trabalhar, né? Por exemplo, eu formei, né, na faculdade, tenho dos 26 que formaram, né, 4 trabalham em contabilidade e as outras pessoas não trabalham em contabilidade, mas todos eles que eu tenho assim conhecimento, que eu tenho algum contato, todos estão bem na vida. Por quê? Porque tiveram essa base de ciências contábeis e também fizeram estágio na época que estava estudando. Ótimo. O ideal mesmo é fazer a dobradinha, né? Faculdade e estágio. Exatamente. Eu percebo, Nestor, eu não tenho dados agora, índices, mas acontece muito da pessoa formar em um curso e trabalhar em outro, porque durante a faculdade ele atua em alguma empresa e começa já a ter alguma renda razoável. Então, por exemplo, uns R$ 1.500 por mês hoje. E quando ele está na faculdade, ele não quer abrir mão desse dinheiro para começar a fazer um estágio menos remunerado, mas na área na qual ele está formando, né? Então, de repente, esse é uma situação. Um conselho que a gente sempre dá para o pessoal é não tenha pressa em ganhar dinheiro. Se tem condição, se não tem que sustentar uma família nem nada, o ideal é fazer um estágio na área em que está se formando, para daí sim, consequentemente, ele sendo feliz e bem preparado naquela área, consequentemente ele vai ganhar bem um dia, né? Exatamente. Eu quando formei, eu já fazia 15 anos que eu trabalhava na área contábil, né?
E na época eu lembro que eu estudava, tal, até no 2º grau, né? Eu tinha amigos que trabalhavam em banco, né? Eles chegavam, lá, o cara está precisando lá de uma pessoa para trabalhar no banco, lá tal, eu ia ganhar 3 vezes mais, né? Eu tinha lá 18, 19 anos, ia ganhar 3 vezes mais. E para a festa ia ser um bom negócio, né? Mas eu sempre achei o seguinte, que eu sempre fui muito independente, né? Eu nunca quis depender dos meus pais, assim, depois dos 15, 16 anos eu não quis depender. Então eu pensava assim, eu tenho que ter uma profissão, né? Eu tenho que ser profissional em alguma coisa que eu goste, porque lá na frente eu sempre tive a ideia de que uma pessoa que trabalha em banco, hoje principalmente, ela é uma profissão, honestamente, que é uma profissão quase em extinção daqui a um tempo, porque está informatizando tudo, né? Nós pegamos aqui um exemplo, aqui tem o banco, vou citar o nome, Bradesco, por exemplo, já teve 120 funcionários, vai lá hoje ver quantos estão trabalhando lá e administram do banco. Então é uma profissão um pouco em extinção. Agora, ao passo que você tem uma profissão regulamentada, que você seja um profissional, você é dono do seu próprio nariz e você que vai fazer, ver se a coisa vai dar certo, você não vai. Você não vai depender da atitude de ninguém. Então eu tive essa experiência de deixar de ganhar, às vezes, vamos citar aí, ganhava lá 5 salários mínimos, na época 2 salários mínimos, por exemplo, e ia ganhar 5 no banco para trabalhar, e eu não aceitei. Eu achei que... E eu vejo pelos companheiros que trabalharam em banco na época que eu fiz uma boa opção, porque hoje eu estou aí, trabalho e tal, bastante, mas pelo menos é um negócio próprio, né? Exato. Que é interessante, você empreender é um desafio todo dia, você não tem como dar depressão, não, tem que trabalhar todo dia mesmo. É verdade. E a questão do ambiente de trabalho, né? A gente poder escolher isso é um benefício que não tem preço. Não tem preço, exatamente. Exato. Sairemos agora para um breve intervalo e já retornaremos com TV Inovadora.